Bom demais! Estamos de volta aqui com mais uma edição do InSpendcast. E você sabe, aqui sempre falamos de negócio, de pessoas e sempre tem um tema essencial com um convidado sempre especial. Roda a vinheta! Estamos de volta hoje. Olha que convidado sensacional. Eu não vi a hora de recebê-lo aqui. Vereador Nelson Rossi. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e agradeço o convite. Eu pronunciei direito o teu sobrenome? Perfeito. É fácil. Eu tenho até uma dica que eu sempre falo para todos, porque é um nome difícil, né? Começa com H e muitos me chamam de Orsi, até Horse, né? Que é cavalo em inglês. E a pronúncia correta é Ossiri. Ossiri. Né? De onde Libanês. Que é? Libanês. Sul do Líbano. Sul do Líbano. A família... do meu pai. Mas tem alguém ainda lá ou não? Não. Não. Tem alguns lá, mas nós não temos contato, né? Nós sabemos que tem pessoas lá que tem o sobrenome Ossiri. E o meu avô, né, paterno, bisavô, bisavó. Chegou a viajar para lá? Não, mas tenho vontade. Ah, precisa pôr na lista aí, né? Falta dinheiro só. Mas o Líbano está numa mais recente. Antigamente teve uma fase muito boa, que pelo menos que a gente via na mídia, né? Mais recente, o Líbano não estava numa situação muito confortável. Não sei se isso melhorou. Acho que oscila bastante, né? Agora, todos aqueles que estão aqui no Brasil, né, que vieram de lá, sempre mencionam histórias, recordações assim, bem interessantes. Então é o que me estimula a um futuro aí, não sei quando, mas fazer uma visita, até levar meu filho. Perfeito. Gente, olha, eu tive o prazer de conhecer o vereador Nelson em um evento muito legal, né, que foi um projeto, inclusive. E vereador, se eu falar alguma coisa errada, deixa eu me corrigir aqui, tá? Posso chamar de senhor, né? A gente respeita a autoridade. Não, você. Já estou preocupado aqui com meus cabelos brancos. Mas eu te conheci em um evento, pelo que eu entendi do evento, né? A parte pública não é muito a minha praia, mas pelo que eu entendi, o senhor tinha organizado aquilo de uma forma de homenagear, né? Uma honraria para algumas personalidades da região de Campinas. E entre elas tinha uma pessoa do esporte, não sei se tinha uma ou mais pessoas, mas tinha uma pessoa do esporte que é a Fabiana Belay, que é um conhecido em comum pra gente, né? A Fabiana Belay, ela se destaca demais, né? E agora com a academia, ali na região do Swiss Park, ela sempre foi um incentivo, né, da questão do esporte, que eu acredito muito como uma ferramenta de proteção, principalmente para os jovens. E a partir do momento que eu comecei a acompanhá-la, eu me tornei fã, né? Posso dizer assim, e admiro demais o trabalho dela. Então, eu falei, por que não, né, homenageá-la, né? Eu vejo que muitas pessoas, muitos vereadores, têm como ideia homenagear depois que as pessoas acabam morrendo, com nome de rua, nome de praça. Não que isso não seja admirável também, eu considero esses vereadores com trabalhos relevantes em homenagear pessoas que foram aí relevantes também para a cidade. Mas a Fabiana Belay, ela veio na hora. Eu peguei e falei, não, temos que homenageá-la, né? Trazer à tona o trabalho que ela realiza, a academia dela. Então foi um momento ali de conceder o título, né? Que é o maior título que tem para aquelas pessoas que praticam, né, alguma modalidade esportiva, e no caso ela com a academia e todo o trabalho que ela presta para a cidade. E sabe que tem uma curiosidade, né, sobre ela? Recentemente fizeram até um documentário, porque ela é a única head coach mulher do mundo. Ela mencionou no dia, eu acho que eu até comentei, mas eu acho que você pode falar com mais propriedade, né, sobre o que significa essa... assim, então você pega um grande evento como o UFC, LFA, né, e esses eventos de grande porte do mundo da luta, do MMA, enfim, de diversos tipos de luta, aí, o Muay Thai, por exemplo, kickboxing. Quando você fala em head coach, ela é a técnica que
tá ali com um atleta. E é a única mulher do mundo que tem esse papel. Nossa, perfeito. Eu acho que ela teve uma viagem recente, não é? Para os Estados Unidos, acompanhando uma atleta. Sim, e vai de novo agora. Ela tem agora em agosto, no dia 15 de agosto, tem uma outra atleta dela aqui da academia, a Jana, que vai lutar lá no Contender, né? O Contender é a porta de entrada do UFC. Do UFC. Então, normalmente, o atleta que ganha essa luta já sai com um contrato para algumas lutas, né, para frente. E a Jana está marcada aí para o dia 15. Eu soube aí que a Fabi está acelerada lá. Legal, por isso que eu falo, né? Pessoas que prestam um serviço tão relevante, nós não podemos deixar passar em branco, né? Temos que lembrar e sempre que puder homenagear, né? Valorizar o trabalho. Inclusive eu tô lá para isso, né? Valorizar o trabalho e da Fabiana Belay foi mais uma aí que nós concedemos esse título que é muito importante. Eu aproveito o seu gancho, né? Quando você fala que as pessoas que fazem algo de relevância não podem ser passado em branco. Esse é um dos motivos pelo qual eu te convidei para vir aqui. Porque soube, né, do trabalho, naquela oportunidade do evento, tive a oportunidade e a satisfação de conhecer um pouco de você, conhecer do trabalho que você faz pela cidade, pelas pessoas, e entendi que assim, esse espaço aqui merecia receber alguém, sabe, que faz um trabalho tão bonito, tão preocupado, né, com as pessoas, e um trabalho, na minha visão, muito difícil. Comentou agora há pouco, né, que você é formado na área jurídica. Como é que é isso, hein? Eu me formei em Direito. Me formei em Direito na Universidade de Ribeirão Preto. Depois eu voltei para Campinas, que é a cidade onde eu nasci, e prestei um concurso. Na época, meu sonho era ser delegado federal. Corajoso, hein? Corajoso e também muito louco, né? Porque prestei um concurso difícil, eu estava muito fresco ainda, acabado de me formar. É um concurso que não necessita de tempo de advocacia, né? Não precisava, na época, ter o exame da ordem. Não sei se é felizmente ou infelizmente, não passei. E por isso que eu falo que Deus sabe, né? O que vai acontecer com a sua vida. Às vezes a gente planeja uma coisa e está acontecendo outra. E nesse tempo, né, de estudos jurídicos, né, de estudar as matérias que até então necessitava para o concurso, para delegado federal, eu já vivi um problema relacionado à droga na minha família. E esse problema eu não conseguia enxergar, porque o problema das drogas, acho que quem está nos assistindo vai entender o que eu estou falando. Você não consegue ver o problema dentro da sua casa, você sempre vê na casa dos outros. É verdade. Comigo não vai acontecer. Só que estava acontecendo dentro da minha casa, na minha família, e eu praticamente sem chão, porque eu não sabia como ajudar, o que fazer. Então eu costumo dizer que quando você vive uma situação dessa, você tem dois caminhos: ou ajudar, ou se estragar todo também. Quantos anos você tinha? Tinha acabado de me formar. Tava com uns 20 e poucos anos, né? Só que o problema já existia. Só que o problema foi a doença da dependência química. Ela é progressiva. Né? Então o problema já vinha vindo de tempo, né? Quando eu me formei, o problema estava no auge. Que ali tinha que acontecer alguma coisa, né? Ou a família intervir, ou então esperar morrer. E graças a Deus a minha família é uma família muito unida, nós falamos a mesma língua e conseguimos ajudar, e essa pessoa se recuperou. A partir daí, eu conversei com Deus no sentido de fazer alguma coisa em troca. Eu falei: se o Senhor existe, vamos recuperar essa pessoa, prova para mim. Só que Deus sempre espera uma resposta. Né? Quem vive qualquer dificuldade, seja com droga, seja com desemprego, seja com uma frustração amorosa, né? Você chega num momento que você para conversar com Deus, para entender o porquê aconteceu isso, por que está acontecendo isso dentro da sua casa, né? Por que você está desempregado, por que você é um bom profissional e ninguém te olha, né? Por que você está passando por aquele momento delicado. E Deus, ele respondeu dessa forma. Eu escutei isso.
Ele falou, se essa pessoa se recuperar, você promete para mim que vai fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas? E eu falei, vou. Prometo. Só que você promete sem saber como prometer. Você quer ver, resolver o seu BO. Claro. Né? E essa pessoa se recuperou e eu meio que desliguei. Sabe quando depois que você consegue o que você quer e Sim. então beleza, igual criança, não é? Para de chorar? Tá aqui, ó. Então não chora mais, tá aqui. Foi isso que aconteceu. E aí eu comecei um trabalho. Falei, eu tenho que pagar isso. É o meu acordo com ele. E esse trabalho cresceu demais. O meu trabalho na área de prevenção de drogas começou no dia 22 de abril de 2005. Puxa vida. Foi Estamos quando eu falando comecei a trabalhar. 18 anos já. É. Eu comecei a trabalhar com palestras gratuitas em escolas públicas, particulares. Eu mandava os convites para as escolas via fax. Nossa. Muita gente que está assistindo nem sabe o que é isso. Via fax eu mandava. Eu fazia uma carta e mandava via fax. E aí o Padre Haroldo, que é uma pessoa que infelizmente já se foi, com quase 101 anos de idade, né? Uma pessoa fantástica, maravilhosa, por mais que seja padre, mas ele era um pai, ele era mãe, ele era pastor, ele era tudo. Uhum. Fanfarrão, brincava, é uma figura. E não tinha tempo ruim. Uma pessoa de uma humildade absurda, criador de vários movimentos, como o próprio Amor Exigente, que ampara as famílias, onde minha família foi amparada. Criador também do Instituto Padre Haroldo, que se tornou o terceiro melhor do mundo em tratamento de dependentes químicos, né? Álcool, Puxa crack, vida. cocaína, maconha. E daí, Aqui na cidade? aqui em Campinas. O terceiro do Fica mundo. aqui em Campinas, Que o legal. terceiro centro de tratamento, comunidade terapêutica, né? E ele era uma pessoa muito iluminada e ele pegou e plantou essa semente chamada Nelson. Ele falou, vai fazer palestra, fala sobre drogas, fala pra molecada não usar, se vira, vai, entra nas escolas. E eu comecei a fazer isso. Só que a minha palestra, ela nunca foi uma palestra, por mais que eu tenha a formação jurídica e depois a minha especialização em dependência química, a minha palestra nunca foi, e continua não sendo, uma palestra clínica, com linguajar difícil, com linguajar jurídico. É uma palestra educativa. Perfeito. Eu não vou falar para os jovens não usarem drogas. Eu não vou falar para os jovens que droga, se fosse bom, não chamaria droga. Eu não vou falar que quem usar droga vai morrer. Eu não vou falar isso. Eu vou explicar as consequências do uso e abuso de substâncias. Eu falo de uma forma muito mais a linguagem deles, jovens, sobre o que é a maconha. Né? Explicar um pouco, eu não fico entrando em detalhes de cada droga, mas eu falo daquela que é mais próxima deles. Sim, perfeito. Eu falo sobre narguile, eu falo sobre cigarro eletrônico, eu falo sobre estatísticas de acidentes, de violência doméstica. Eu falo o que representa para uma empresa um funcionário que usa droga. Eu passo um vídeo que é a campanha mundial Bebida e Direção Não Combina, onde eu mostro a situação da Jaqueline Saborido, que é uma venezuelana que foi estudar no Texas, e ela acabou sofrendo um acidente por conta de um rapaz que volta embriagado, né, alcoolizado, de uma partida de futebol americano. Puxa. Então, ela tem praticamente 80% do corpo queimado, eu mostro as imagens, explico tudo, aparece ela dando uma entrevista, as mais de 80 cirurgias que ela realizou. Então é uma campanha impactante, são imagens impactantes. Eu apresento estatísticas de apreensões de drogas, né? Eu mostro a questão da publicidade de cerveja, os milhões que são gastos e o que eles oferecem depois em troca para aqueles que desenvolvem a doença. Eu explico que nem é todo mundo que bebe que vai se tornar alcoolista, que existem pessoas que não podem beber nem o vinho do padre, não pode tomar nenhum um enxaguante bucal que tenha álcool. Que corre o risco, né? De viciar, né? Corre o risco de voltar a doença Sim. a progredir, né? Até porque, como eu mencionei, a doença é incurável. Não existe errado falar ex-dependente. revício?
Não, é um linguajar mais popular. O Tá. viciado, o drogado, né? E tem a palavra correta que é dependente. Que é dependente, né? Essa é a palavra oficial, igual o alcoolista. Antes chamavam de alcoólico, É, né? Ah, aquela pessoa é alcoólatra, verdade. né? Na verdade não existe mais alcoólatra, é alcoolista. Mas é a mesma coisa. Ou aquele cara está drogado, né? Ele pode estar drogado de álcool, porque álcool é droga, ele pode estar drogado de cocaína, de maconha. Então tem várias formas de falar, mas a linguagem mais técnica, mais oficial, né, mais correta é alcoolista, né, que é o portador da doença do alcoolismo. Entendi. Né? O alcoolista substitui o alcoólatra. E o alcoolismo é a doença, é o nome da doença. Ele é portador da doença do alcoolismo. Para esses tipos de dependência, seja ela de droga ou de álcool, tem algum sinal que dá para perceber, sabe, um início para que as pessoas possam ficar atentos, né, com os jovens, mesmo os adultos, né, porque tem adulto que vai se tornar um dependente já mais velho, né? A questão dos mais velhos é mais uma questão assim muito relacionada à aposentadoria. As pessoas não se organizam e aí ficam muito vagas, né? E aí acaba sobrando para bebida. Então ele começa a aumentar a frequência, aquela garrafinha de vinho que tomava uma vez por semana ou todo jantar, né? Já começa a ser potencializada para entrar o vinho no almoço, o vinho entra no jantar. Antes era só de sábado, aí já começa sábado, domingo, porque segunda-feira ele não tem uma programação. Então, Mas aí é uma garrafa, não é uma tacinha. a dependência, o nome já diz, né? Você depende daquilo. Tá. Então você Não não vai pode ficar ser numa tacinha. Entendi. Né? O dependente chega uma hora que, como a doença é progressiva, ele vai precisar de dosagens maiores para atingir o efeito passado. Vai chegar uma hora que uma garrafa não é o suficiente. Que ele não atingiu o efeito que até então atingia. Então ele vai aumentar. Vai ter que tomar 2 garrafas, 3 garrafas. Isso vale para vinho, para cerveja, para qualquer droga. Até mesmo cocaína. Ninguém fica num tiro de cocaína. O cara que desenvolve a doença da dependência química, ele vai precisar de dosagens maiores conforme o tempo, para atingir sempre o efeito passado. E vamos dizer assim, alguns sinais para você identificar, né, a dependência química: humor, comportamento e algumas sensações. Por exemplo, eu comparo muito a dependência química, né, os sinais da dependência química com o dinheiro. Quando você está com dinheiro, como que é o seu humor? Como que é o seu comportamento, não é? Sim, sim. Já vem um sorrisão, você já está feliz. Só você de sabe falar que de dinheiro a gente já fica mais feliz. você já fala, eu tô pagando minhas contas, Sim, sim. né? A família está mais estabilizada, você sabe que se tiver uma ocorrência ali, você tem como pagar, né? A questão da saúde que bate já na hora na cabeça, você fala, pô, se meu filho ficar doente, eu sei que eu tenho dinheiro para pagar aqui no traz hospital. segurança, né? Traz segurança. A droga é a mesma coisa. O dependente químico, quando ele está com a droga, ele está feliz, porque ele está com o prazer dele garantido. Quando essa droga está começando a acabar, está chegando no final, ele já começa a ter mudança de humor, comportamento. E se ele não consegue essa droga para resolver essa abstinência, essa ausência da droga no organismo, o que acontece? Ele muda o humor, ele muda o comportamento. Parte para agressão verbal, alguns agressão física, alucinação, delírios, tremores. Então são sensações, comportamento, humor que você identifica. E é muito difícil quando o jovem, o adolescente que já está naquela mudança, da adolescência para a fase adulta, que já é normal a mudança de comportamento, já é normal a mudança de humor, né? Ele quer ter opinião própria e ainda mais envolvido com droga. Então por isso que com o jovem você tem que tomar todo o cuidado do mundo. Porque um erro ali na estratégia, eu falo de um pai, de uma mãe, né, de um representante que separa, legal, né? Tem casos, eu faço atendimento de terapia, mentoria e coach, né? Aos sábados é uma missão, assim Legal. como, né, você tem esse propósito, né? Meu propósito também é ajudar as pessoas dessa forma. Muito E bom. muitas vezes chegam aqui, problema às vezes porque meu filho tem 15 anos e a namoradinha largou dele, porque ele entrou em depressão, e aí, pô, de repente procurou alguma coisa com a droga, né? Se esconde na droga, né? Se esconde na droga. Isso tem. Né? E tem muito disso. E aí, para a família,
às vezes a família faz vista grossa, né? Faz de conta que não está acontecendo aquilo, né? Quer dar uma... Mas é porque a família não sabe lidar com o problema. A doença da dependência química, ela não atinge só o dependente químico. Ela atinge todas aquelas pessoas que normalmente o amam, né? Que querem o bem, que estão lá dando conselho. Muitas das vezes o pai, a mãe não sabe dar um conselho correto, e o amor, como todo mundo fala, o amor é cego. Os pais acham que estão ajudando e na verdade estão piorando. Eu lembro de um caso que é um dos que mais me marcaram. Era uma mãe que ela ligava para o filho, usuário de crack. Logo que o crack começou a ficar famoso, todo mundo crack. Hoje já tem droga que... Igual carro celular, né? Cada semana lança uma. A K9, né? A K9, a K7, é a família K, né? Da K, é. E quando o crack surgiu, né, que é uma droga fumada, então é pulmão, coração, sangue e sistema nervoso central, né? Ela leva, na hora que você dá a pitada, leva 15 segundos. Tum, bate na cabeça, distribui um prazer, uma sensação de bem-estar e depois vem a vontade de usar novamente. Por isso que vicia rápido, por isso que o crack é devastador. Porque vicia rápido, porque o prazer é rápido. É diferente de uma cocaína, né, que por mais que seja rápido, mas não é tão rápido quanto o crack. O crack leva 10, 15 segundos para chegar no cérebro. É muito rápido. O efeito, a sensação de bem-estar dura em média 10, 15 minutos. A cocaína você já fica uns 30, 40 minutos. Nossa. Com a sensação de bem-estar, aliviado que você utilizou aquela substância. Então, por isso que o crack vicia rápido. É uma droga barata, mas eu costumo dizer que é barata, mas é cara, né? Sim. Porque se custa R$10 uma pedra de crack e o efeito dela é de 10 a 15 minutos, de 10 a 15 minutos você tem que estar precisando de R$10. Né? Quem que tem R$10? É o preço de uma pedra. É o preço de uma pedra. Hoje, aqui na região central de Campinas, você chega a encontrar a pitada do crack a 50 centavos. O tráfico vende a pitada do crack. Como que funciona isso? Ele acende um cachimbo e fala, uma pitada a 50 centavos. E uma pitada já é o suficiente para a pessoa... É o suficiente. É uma droga com um potencial muito forte, né? Perigo demais isso, hein? Perigoso demais. Todas as drogas fumadas, né, principalmente as fumadas, como a K9, como o crack, como o próprio cigarro, são substâncias assim que atingem o cérebro de uma forma muito mais agressiva, né? Por mais que seja via pulmonar. E por isso que eu falo, a maconha, né, esses cânceres que estão aparecendo aí relacionados à boca, a pulmão, como a gente praticamente não escutava nada disso, é muito relacionado a drogas fumadas. Entendeu? O narguile, uma sessão de narguile dura em média 80 minutos. Um cigarro normal leva de 5 a 7 minutos para acabar. Ou seja, uma sessão de narguile equivale a 100 cigarros. Nossa. Entendeu? Então é muito tempo você como ativo e muito tempo como passivo. Fumando de tabela, respirando a fumaça dos outros. Aí você pega esses cigarros eletrônicos que tá na moda, que a molecada tá usando, eles chamam de vapor, de pendrive. Esse pendrive, como é que funciona esse? Ele também é tão prejudicial quanto o narguile. E não é prejudicial só pelo fato de você estar ali com ele na boca, né, por conta de pulmão, mas por conta de dois metais que existem nesses dois equipamentos, que é o cromo e o chumbo, que são metais que não são eliminados do organismo. E geram vários tipos de câncer, inclusive o câncer de boca, câncer de pulmão. Teve até uma dupla sertaneja, um integrante que agora eu não estou recordando o nome, mas famoso. Como que era o nome? Zé Neto. Bem lembrado. Ele teve problema, o Zé Neto. Né? Ele teve problema, ele ficou praticamente um marketing contra o narguile, contra o cigarro eletrônico. Por conta desse problema que ele teve. Imagina, o cara quase perdeu a voz. Por conta de um câncer. Acabava com a carreira dele. Acabava com a carreira dele. Um cara que é cantor, depende da voz. E ele fez campanha contra essa porcaria. Então, assim, drogas, assim, tem pra tudo que é lado. E é exatamente o que você falou, Cristiano. Hoje, a molecada, a criançada, os jovens, eles não estão sabendo lidar com frustrações. Né? É a famosa geração mimimi. Né? Porque a menina terminou comigo. Pronto, já quer se matar, já quer usar droga, já quer se esconder. Eu acho que o que está faltando
é um pouco mais de informação para os pais, porque o que nós estamos observando são pais que não foram educados e não estão conseguindo educar. É natural isso. Quando você não consegue, você não recebe uma educação, dificilmente você vai conseguir educar alguém. Então eu acho que as palestras, o próprio coaching, ele tem que entrar dentro das escolas. Porque é na escola que você encontra o jovem e os pais. Numa reunião de pais, eu sou totalmente favorável a ter um psicólogo. É verdade. Para fazer um atendimento ali coletivo. Faria uma baita diferença isso. Um coaching ali para poder chegar e trazer uma estratégia, uma forma, tentar encontrar ali os fatores errados, os fatores de risco. Sim. Né, daquelas famílias que estão ali, daquela escola, daquele ambiente. Então, isso daí é modernidade. Não adianta a gente ficar esperando acontecer. Né, que é o que está acontecendo hoje. Até para trabalhar as crenças dessas pessoas, né? Sim. E aí, quando a gente fala em crença, não necessariamente, nós falamos aqui de crença espiritual, né? Não necessariamente seria isso. É a crença mesmo dela achar que, de repente, para que ela possa ser alguém reconhecido entre os amigos, ela tem que fazer certas coisas, né? Tem que, de repente, beber, tem que fumar, tem que consumir algum tipo de droga, como se isso colocasse ela num patamar superior, né? Tem muito disso. Para fazer parte de uma tribo, para chegar numa menina, ele precisa beber, precisa fumar, ele quer mostrar às vezes maturidade, quer mostrar que ele tá mais avançado que os demais colegas, então ele quer ser o chefe ali da turma, ele quer mostrar que já fuma, que já bebe. Então, eu acho que tudo isso tem que ser passado, e eu acho que o melhor caminho é na educação, é dentro das escolas, e por isso que eu comecei esses trabalhos nas escolas. Hoje eu faço em sindicato, associação, canteiro de obra, qualquer lugar que me chama, todos os lugares eu já fiz. Hoje eu faço mais escolas, né? Sim. Que são os que me procuram, é uma palestra gratuita e que eu dou um contato. Não é uma palestra só que eu vou lá falar sobre as drogas e vou embora. Eu deixo um contato, eu deixo para aquela pessoa que muitas das vezes está com vergonha de falar que tem um pai que está com problema com droga, que está com uma mãe com problema com droga, ou ela está com problema e ela quer uma informação, ela quer uma ajuda. Então eu deixo sempre o contato, prezo muito pelo anonimato. Perfeito. Né, para que as pessoas não venham se expor, porque a gente sabe que tem todo um preconceito. Sim. Né? Quantas pessoas são taxadas aí de drogados, essa pessoa para o mercado de trabalho não serve, ela vai te roubar, ela não presta. Mas é o que eu falo sempre também. Hoje, um dependente químico resgatado, limpo, ele vale demais. Porque ele resgata princípios, ele resgata a moral, ele se torna uma pessoa diferente. Sim, além de ser um baita de um exemplo, né? Eu acredito muito nisso. É. E falo com total propriedade porque eu trabalho com essas pessoas. Né? É lógico que a recaída, ela faz parte da vida do dependente químico. Eu conheço pessoas que estão 10, 15 anos limpa, voltaram a usar droga. Né? Às vezes é um lapso. A pessoa erra uma estratégia, volta pelo caminho errado, ela passa na frente do bar ou fala com um amigo que não deveria falar, porque aquilo lá é a isca para voltar tudo de novo. Porque ninguém para de usar droga porque deixou de gostar. Você para por N motivos, inclusive por conta da doença. Né? Então, eu acredito, isso é uma opinião minha, pessoal, eu acredito na recuperação de qualquer ser humano. E por isso que eu gosto de trabalhar nessa área e vejo o resultado quando você está dentro de uma escola fazendo a palestra. Meu telefone está sempre com uma mensagem, todos os dias, de pedido de ajuda. Às vezes é para uma orientação, às vezes é para um grupo de família, que a família está mais doente do que o próprio dependente químico. Verdade. Às vezes é o próprio dependente que está pedindo ajuda ali, ele tenta dar uma sapateada para jogar no irmão, para jogar em um, para jogar no outro, mas no final é com ele. Então é todo um trabalho de formiguinha, de convencimento para conseguir ajudar as pessoas. A família adoece junto, né? Adoece muito, muito. A família, se ela não tiver uma estrutura, ela se perde. E o caso que me chamou a atenção, que é um dos casos, era uma mãe que ligava para o filho quando ela estava voltando do trabalho, pedindo para o filho não sair para a rua. Filho, não vai usar droga na rua. A mamãe tá passando na biqueira, vai comprar a cocaína para você, vai comprar o crack para você e tô levando. Eu já vi essa mãe, assim, cara a cara comigo, quando ela me pediu ajuda,
falar, Nelson, eu passo na biqueira, eu compro a pedra de crack para ele, eu separo a latinha, levo, já comprei refrigerante em conveniência e virei a Coca-Cola no chão, na pia, dentro do carro, para chegar com a latinha vazia para ele usar, para ele não sair para a rua para procurar a latinha. E a mãe achando que tá fazendo certo. Eu sou da época que a minha mãe voltava do trabalho e levava figurinha para eu ficar colando, entendeu? Então Sim. Hoje nós estamos vivendo um mundo muito mais agressivo nessa questão das drogas. E nós temos aí fatores que contribuem para isso. Inclusive os nossos países vizinhos. Praticamente todos são produtores de droga. Sim, O Brasil não é país produtor. Verdade. América do Sul é bem... Total. Você pega Venezuela, você pega Peru, você pega Colômbia, você pega Paraguai, Paraguai, né? verdade. Maconha, pasta base de cocaína, vem tudo de lá. Eles praticamente sustentam 80% dos países. A região de Foz do Iguaçu ele tem muita apreensão ali, né? Também, muito. Então, assim, a nossa fronteira é muito grande, o que dificulta também, Verdade. tanto marítima quanto terrestre, né? São quilômetros e quilômetros. Então, é muito difícil para a Polícia Federal, muito difícil para o Exército, né? Fazer um trabalho que venha evitar toda essa situação. Fora todo o que é o mercado bilionário, né? É um dinheiro que não tem fim, então conseguem comprar tudo, inclusive polícias, né? A gente não pode ser inocente nem hipócrita, né? Demagogo aqui de concordo falar, com você. não, a polícia não... Ah, tem policial que não presta, como tem político que não presta, como tem... Toda profissão. toda profissão tem alguém que não presta, né? E infelizmente tem muitos que se vendem. Só que é o que eu falo, a consciência vai pesar uma hora, porque é muito triste quem vive o problema da droga, quem está em busca de ajuda, que não consegue uma vaga social, que precisa pagar mensal uma vaga particular, que não sai menos que R$4.000, ainda mais quando é internação compulsória, que é necessário pagar resgate e tudo mais, é uma imagem muito difícil para a família, não sai por menos de 10 mil. Não sai por menos de 10 mil uma internação involuntária, uma internação à força. Né? Uma internação voluntária numa clínica particular é no mínimo 4 mil. Por mês. Por mês. Né? E um tratamento de uma doença que não tem cura. Sim. Então ele pode sair e voltar a usar, ou ele pode sair e ficar 10 anos limpo e depois voltar a usar. Quanto tempo no mínimo uma pessoa fica... No tratamento é uma média de 6 meses, mas a equipe que coordena o tratamento, que acompanha, ela vai fazendo avaliações, né? Tem um certo período ali que ela vai trazendo até para a própria família a situação do caso. A gente chama de gerenciamento de caso. Tá. Eles vão gerenciando os casos e vai falando, ó, isso daqui vamos aumentar o tempo dele aqui. Já está vencendo, está dando 6 meses, vamos fazer uma progressão aí mais 2 meses. Vamos tentar ver se ele consegue estabilizar. A desintoxicação, que normalmente são em 3 meses. Às vezes eles pegam também, progridem, ou então de forma até mais precoce, antecipam a saída dele da desintoxicação. Aí tem a fase da ressocialização. Nossa, é muito difícil. É né? difícil. Não é à toa que acabar com a Cracolândia é algo... Impossível. Impossível, Hoje a né? Cracolândia quem manda é o tráfico. Nós fomos para lá recentemente com a equipe e nós fomos em busca de uma garota e aproveitamos também para dar uma olhada. Isso né? em São Paulo ou Campinas? Em São Paulo e em Campinas. Tá. Né? A Cracolândia de São Paulo e a Cracolândia de Campinas, elas têm aí uma semelhança, né? Que é o uso do crack e a venda do crack 24 horas. Nossa. Porém, as Cracolândias em Campinas, elas são separadas. Elas são mini Cracolândias separadas que, se somadas, dá uma Cracolândia que eu posso garantir aí pelo menos umas 2 ruas. É mesmo? Umas 2 ruas lotadas. Lotadas. Pelo menos 2 ruas lotadas. Vamos pôr 2 quarteirões lotados de usuários de crack. Nossa. Pessoas que hoje vivem nas ruas por conta do uso de crack. Agora, São Paulo já virou um bairro. Né? São Paulo, você pega ali a região da Santa Efigênia, é só usuário de crack, maconha, cocaína, pessoas vivendo simplesmente para droga. Vereador, eu queria entrar no tema para falar um pouco do quanto tem a bandidagem por trás disso, né? E até me lembrei de um exemplo de quando eu era garoto. Um amigo me recomendou
comprar um CD. Não, tem um amigo meu aqui que ele conserta CDs e tal, então ele vende os CDs. E quando eu cheguei na casa desse amigo, tinha um monte de aparelho daquele CD que saía, você destacava a frente do aparelho, né? O tape, né? O tape. E aí foi na época que começou os CDs. Sim. Eu lembro que eu tinha um Cadete na época, faz bastante tempo isso. E quando eu olhei naquela estante dele, aquele monte de aparelho, na hora me veio um insight, né? Eu falei, caramba, né? Ele tá vendendo aqui, mas eu acho que por trás disso não tem coisa legal, não. Porque não é possível. Tudo bem, ele conserta, mas, cara, com esse monte, não é possível que tantas pessoas levam um aparelho para consertar, né? Na minha visão daquele momento, e deixam lá para ele. Achei que aquilo tinha por trás daquilo alguma bandidagem, e na hora me veio a cabeça. Eu pensando o seguinte, pô, eu comprando um CD desse usado, eu não sei se a pessoa que perdeu esse CD, se ela não perdeu a vida junto com esse CD. Né? Então, uma pessoa que consome a droga, ela não tem noção da bandidagem que ela está alimentando por trás disso. Né? Ela está praticamente financiando o tráfico de drogas. Né? Eu falo até para aquelas pessoas que não usam drogas, mas tem aquele costume de dar dinheiro na rua. Né? A gente não tem mais como fazer uma triagem, uma peneira de quem está pedindo dinheiro realmente porque quer comer. Né? Até a entrega de comida hoje nós temos que tomar cuidado. Porque eu tinha uma ação junto com um grupo de voluntários que era entrega de comida na região ali do Terminal Central. Tá. E num dos momentos eu entreguei uma refeição que era um marmitex fechado. E esse marmitex virou moeda, virou dinheiro. Ele foi numa obra que tem ali do lado, que até hoje existe, né? Acho que está embargada, não sei, alguma coisa aconteceu. E ele trocou a droga. Ele vendeu o marmitex, vamos pôr, o marmitex na época de R$10, vendeu a R$3, R$4, e com o dinheiro comprou droga. Então até a marmita você tem alguma estratégia para entregar, até a comida. Você tem que entregar a marmita aberta. Nossa. Você tem que entregar um talher de plástico, porque se entregar num talher normal a pessoa vira arma. Vai virar arma. Vira arma ou vira moeda também. Sim. Né? Vai roubar para sustentar o vício dele. Então são situações assim muito delicadas, né? É um problema sério, é difícil você encontrar o tratamento adequado para essas pessoas e entender também que aquela moedinha não vai te garantir lugar no céu. Que muitas das vezes, 85% dos moradores de rua de Campinas são dependentes químicos. Crack e álcool, que são as duas drogas mais baratas hoje. Né? Como eu mencionei, corote, né? o corote, o próprio crack, eu não falei que tem pitada do crack a 50 centavos. Né? E droga é uma coisa que até sem dinheiro você compra. É impressionante, os caras dão jeito. Se ele não tem dinheiro para viciar também, né? Eles querem viciar. Na própria Cracolândia, quando nós fomos lá, nós deparamos com um menino em torno de uns 8, 10 anos, andando, e você percebia que ele estava sob efeito da droga K9, né? Porque era um menino que estava totalmente, como que fala? Ele estava imobilizado, ele estava parecendo uma estátua, ele não conseguia falar. Eu fui oferecer água para ele, eu falei, você quer tomar uma água? A boca dele não abria. Ele ficava travado e... É assustador essa droga. É assustador, é um zumbi mesmo. Você sai andando, aí chega uma hora que ela vai bater e vai te deixar totalmente como uma estátua. Como é que você consegue não se envolver emocionalmente, por exemplo, numa situação dessa? Nossa, me envolvo até hoje, me envolvo. Eu acho que eu não choro mais como eu chorava antes, né? Mas vira e mexe... Você olha para uma criança de 8, 10 anos, né, andando na rua, perdida. Você vê que a pessoa está lá, com certeza o pai não sabe que a criança está lá, ou essa criança nem conhece o pai, né, não conhece a mãe. E você se coloca no lugar. Né? É igual posto de saúde. Quando eu faço fiscalização em posto de saúde, você chega numa sala lá de espera, você olha para um senhor ali com dor, urrando de dor, eu imagino como se fosse meu pai. Eu olho e falo, poderia ser meu pai. Eu vejo uma senhora, eu imagino minha mãe. Eu vejo uma criança na Cracolândia, eu falo, gente, podia ser eu.
pode ser meu filho. Como que você faz? Entendeu? Então, Sim. assim, é algo assim que emociona? Lógico que emociona. Mas eu acho que eu só não choro mais. Mas é difícil. E é difícil. Como eu te falei, Cristiano, quem atua nessa área da dependência química, para quem é especialista nessa área, estuda isso todos os dias um pouquinho, que é o meu caso, é muito difícil nós encontrarmos o tratamento adequado para conseguir recuperar essas pessoas. É muito difícil. Além de depender muito da vontade da pessoa um dia aceitar, né, uma hora aceitar, existe também o que nós vamos fazer se ela aceitar. Qual clínica está, de fato, preparada para tratar um dependente do crack ou do Macanov? Não tem. Não tem, né? Não tem. Então, assim, é muita oração mesmo. Por isso que é muito importante essa questão da crença, da espiritualidade. Sim. Você fortalecer, independente de religião, mas você fortalecer a pessoa, acreditar num ser superior. Pode ser Deus, pode ser uma caneca, pode ser um livro, mas acredite crença em da algo. pessoa, né? A pessoa precisa acreditar em algo, porque ela está num buraco, autoestima lá embaixo, não tem mais estímulo nenhum para procurar um emprego, para trabalhar, para fazer um esporte, para fazer qualquer coisa, né? Virou uma pessoa invisível, ninguém olha, ninguém enxerga. Muitas das vezes você fala um bom dia para um morador de rua, você vê a alegria dele. Falou, opa, tudo bom? E aí, como que você tá? Bom dia. O pessoal, o cara Não me tá viu. não tá esperando Entendeu? isso, né? Porque tá no automático. Todo mundo passa por elas É. como se elas fossem invisíveis mesmo. Ele tá no automático do dinheiro, vai Mas a gente pedindo. tem medo também, né? Dá, lógico que dá medo. Né? Sinaleiro, então, nem se Pois fala. é, de noite, quando eu tô voltando da academia, tem uma Avenida Norte-Sul aqui, lá, né, mais Isso. próximo ali da concessionária, né? Do Isso. posto de gasolina. Atrás, Pô, ali, cara, ali tem bastante de noite. Ali eles pedem dinheiro no sinaleiro e depois usam atrás da concessionária, que tem uma praça e ali tem a biqueira, tem o tráfico de drogas. Nós já fizemos um trabalho lá muito forte, só que assim, eu não sou polícia. Claro. Eu não posso prender aqueles traficantes que estão lá. Mas são eles que estão alimentando aqueles usuários, vendendo a droga. Sim. E quem está dando dinheiro no sinaleiro está fazendo com que eles se mantenham lá. Porque está financiando o tráfico também. Ali, na verdade, quando você dá o dinheiro no sinaleiro, você está automaticamente ajudando o tráfico que está praticamente a 1 quilômetro dali. 100 metros ali. Está ouvindo isso que o vereador está dizendo? Eu passo por isso, tenho certeza que você também passa, né? Porque a gente está, às vezes, na rua e tem alguém no semáforo pedindo dinheiro e a gente acredita que está ajudando ele, né? O vereador dando lá uma moeda, dando um dinheiro para ele, achando que ele vai comprar comida e maioria das vezes, na verdade, vai comprar droga, né? Eu tenho um projeto que é muito interessante, que é Não Dê Esmola, dê cidadania. Então, por exemplo, você quer dar 10 centavos, aquela moedinha que você está no carro, que sobrou do troco, que está dentro da carteira, você quer dar para um morador de rua? Tudo bem. Então, ofereça esses 10, 50 centavos que você tem para o fundo da criança e do adolescente, ou para esses conselhos que existem hoje. Tem conselho do idoso, tem o fundo de drogas, de prevenção de drogas, tem o fundo da mulher. Então, tem vários conselhos, vários fundos que você pode destinar esse valor, seja o valor que for, entendeu? E de repente você consegue até uma contribuição melhor para que potencialize aquela pessoa que está em situação de rua aceitar o serviço público que está sendo oferecido. Porque a ajuda está ali, né? Na verdade, ajuda tá ali. O dinheiro na rua para ele não é ajuda, né? É no centro Isso. de apoio para ele ali. Por isso que quando o poder público chega e fala, você quer ir para um abrigo? Eu não. Ir para o abrigo fazer o quê? Você quer ir pro tratamento lá no Padre Haroldo? Eu não. Para que eu vou no Padre Haroldo? Não, mas você tem problema com droga. Tem problema com droga. O que eu quero é droga. O que eu tenho droga é aqui na rua. Tem que me dar dinheiro. Tem onde comprar. Ah, e você sabe que um dia, acho que nesse mesmo semáforo, tinha lá, era de noite, eu chegou lá um dessas pessoas com a placa na mão, pedindo R$1 e tal assim, vou tomar cachaça. E eu achei aquilo tão sincero, eu falei, meu, é a única coisa que esse cara tem, é isso mesmo. Eu peguei e dei R$1 para ele. Mas minha consciência está diferente agora, depois disso. Viu? Exatamente, mas é o que eu falo, eles são estrategistas, né? Eles sabem muito bem como pedir. Eu tenho uma entrevista no YouTube com o William, ele é conhecido como Tortinho,
Ele tem o corpo todo queimado, ele é um pouco não, ele é deficiente físico. E ele vive no sinaleiro do Ventura Mall. Um dia eu falei, ô William, vamos fazer uma entrevista. Eu gosto muito de você, vamos conversar. Nós sentamos ali no mezanino do Coração de Jesus, da escola. Liguei o celular na época, isso aí foi o quê? 2010. Acho que tá até hoje no YouTube, lá no canal que eu tenho. E gravei com ele. Ele falou que tira por dia R$250 pedindo dinheiro. O vício dele não é droga. Não é maconha, não é álcool, não é crack, nada disso. O problema dele é aquela máquina de caça-níquel. Né? Que ele falou que tem um lugar lá no bairro Paranapanema que tem e ele ia jogar lá. Falou que o vício dele era esse. Ele tira R$250 por dia. Ele falou, final de ano, o povo tá mais, sabe, coração mole, é uma época de muita solidariedade. Ele falou que chega a tirar 1.000 conto. Puxa vida. Natal e Ano Novo. Ele falou, tiro 1.000 conto. Até que no Ano Novo de 2010, ele falou, eu paguei bebida para todos os moradores de rua, meus amigos. Nossa. E aí o que acontece? Eu falei, você não quer estudar, William? Ele falou, mas eu vou estudar, mas aí é complicado porque eu tenho que voltar para casa, eu tenho que levar um leite. Eu falei, que casa? Ele falou, meu padrasto, minha mãe. É que minha mãe gosta muito do enteado lá, do filho que o pai trouxe, que não é irmão dele. Né? E até meu videogame ela deu pra ele, minha mãe deu pra ele. Então assim, eu sou o patinho feio. Então eu acabo ficando na rua e quando eu volto eu tenho que levar alguma coisa pra comer, senão minha mãe não deixa eu entrar. Outro dia eu dormi num carro velho que tá abandonado na rua. Eu falei, não, William, vamos estudar. Você dorme aqui perto da casinha que eu tinha lá, a coordenadoria de drogas, né, onde era coordenador. Falei, você dorme por aqui, pô. Guarda aí a roupa, tudo, fica tranquilo, tem um chuveirinho lá, de manhã eu tô chegando, você entra, toma o seu banho. Sem problema nenhum, William. Ele falou, tá bom. Peguei, arrumei pra ele a escola, fiquei responsável por ele. O que aconteceu? Ele foi praticamente uma semana. Aí um dia eu encontrei ele no sinaleiro, falei, você não foi pra aula não? Ele falou, não, Nelson, é que no primeiro dia de aula eu encontrei um cara que eu roubei a bicicleta. Nossa. Aí eu falei, tá, William, e aí? Vai abandonar a escola depois de todo esse trabalho que eu tive pra te matricular, pra você ter a sua vaga, uniforme que a prefeitura te mandou? Poxa, abraça aquilo, cara. Amanhã você vai estar trabalhando num pet shop, que ele gosta muito de cachorro e tal. Eu falei, eu arrumo pra você um trabalho, vai trabalhar no pet shop. Beleza, então voltou pra aula. De repente me toca o telefone, é a diretora falando, Nelson, o William não vem. O William veio a primeira semana e não veio mais. Falei, que estranho, mas ele não tá nem no sinaleiro e nem na escola, onde que ele tá? Será que ele voltou pra casa? Aí eu fiz contato com o padrasto e com a mãe dele. Falou, não, aqui ele não pisa mais. Faz tempo, já tem meses que ele não pisa em casa. Falei, nossa, mataram esse menino. Quando eu descobri, ele estava num outro sinaleiro, com o uniforme da escola, pedindo dinheiro. Olha a estratégia como eles são malandros. Pedindo dinheiro, falando que era para a formatura dele. Então, assim, é um que vai e mostra sinceridade. Eu quero R$1 para beber cachaça. Tem um outro que fica no Cambuí, ali na Coronel Quirino. Ele fica com cartaz assim, eu poderia estar roubando, estou pedindo R$1. Ou seja, nós temos que simplesmente fechar a cara para essa população. É fechar a cara, nossa, você não tem nenhum pingo de sensibilidade. Eu tenho muita sensibilidade, ajudo muitas pessoas necessitadas, pessoas menos favorecidas. Mas financiar tráfico de drogas, financiar doença, isso eu não vou. Eu acho que assim... E eles só vão sair do sinaleiro o dia que não receber mais. Sim, eu fico pensando assim, né? Eu acho que não é uma questão de não ter sensibilidade, como você mesmo disse. Eu acho que você tem algo que a gente, né, que está no dia a dia e não tem contato direto, a gente não sabe, né? Que você tem um conhecimento, você vive dentro disso, então você sabe o que dá certo e o que não dá certo, né? Essa atitude nossa, de repente, de querer favorecer e tentar ajudar, ela vai prejudicar, vai piorar ao invés de ajudar, porque ela não vai ajudar o tratamento. Exatamente. Né? A pessoa vai aumentar o consumo.
E piora, e é mais doença, é mais SUS, entendeu? É mais gasto. Nós estamos gastando diretamente aqui e indiretamente com todos os serviços públicos. Porque nós estamos pagando imposto, Sim. que é para ser utilizado para atender essa população. Segurança, que também Segurança, é afetada. afetada a segurança. É, porque não é só com eles, né? Em alguns casos eles são violentos, mas eles são também os traficantes que estão, de alguma forma, trabalhando por perto ali, né? Porque sabe que tem consome, ele vai montar o seu ponto Exatamente. ali perto, né? E é o que eu falo também, ninguém nasce na rua. As pessoas se tornam moradoras de rua por N motivos. Tem a questão da frustração, do relacionamento que acabou, do desemprego, da pandemia, tem de tudo, tem da droga, tem de tudo. E tem uns que moram na rua por opção, porque é contra o sistema. A gente chama de morador de rua romântico, né? O cara não usa droga, tem família e vive o dia. Dorme numa praça, conhece a praça de cima e embaixo. Quem foi Carlos Gomes? Aqui é a Praça Carlos Gomes foi esse, foi fulano. Esse banco aqui já sentou autoridade tal, já sentou fulano. O cara te conta a história. É um livro. Aí você fala, caramba, você fala, por que você está na rua? Ele falou, porque eu optei em morar na rua. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho tudo. Tenho carro na garagem. Só que eu sou contra o sistema. pode? Sou contra o sistema. E na rua tem também o traficante. Sim. Disfarçado de morador de rua. Entendi. Ele tá lá traficando, né? E disfarçado de morador de rua. E eles revezam. E tem também aquele criminoso, o foragido do sistema prisional. Tem pessoas desaparecidas que estão em situação de rua. Tem muitas pessoas esquizofrênicas com problema mental, Uhum. né? Perambulando pela cidade, andando nas ruas. E tem pessoas que é o maior número, que são pessoas dependentes químicas. Tem muitas pessoas de fora? Tem. Mas por que que tem muitas pessoas de fora e até tem constatações de prefeituras que mandam moradores de rua da cidade deles para cá? Porque Campinas é o paraíso do morador de rua. Eu costumo dizer que morar em Campinas, numa cidade como Campinas, que é uma cidade cara, uma cidade rica, metro quadrado caro, aqui é uma cidade cara, o prato feito é um dos mais caros do Brasil, né? Os impostos aqui são fora do normal, água é fora do normal, metro quadrado é fora do normal. Até morador de rua, em qualquer lugar do Brasil, se ele veio de Campinas, ele é considerado rico. Não sabia disso, não. Porque, pô, o cara morar na rua de Campinas, ele tem que ser rico, Entendi. né? Não é barato morar na rua. Não é barato. Só que aqui ele tem tudo. Ele tem um assistencialismo barato. Ele tem sopa, ele tem cobertor, ele tem feira ali para ele poder trabalhar, para ele poder trabalhar, poder Sim. pedir o dinheiro, né? Sim. Que a profissão dele é pedir. Né? Então ele tem todo esse assistencialismo barato. Ele tem droga, ele tem prostituição. Então ele tem tudo do lado dele. Né? Ele não paga uma conta. E a Secretaria de Assistência Social continua com o assistencialismo barato. Não tem uma política efetiva, uma política pública. Porque política pública não é entregar sopa, não é entregar cobertor. Isso é louvável. A pessoa está com frio, uma roupa, uma pessoa está com fome, um alimento. Mas e a política pública de tratamento, de articulação, Secretaria de Assistência Social, Segurança, Saúde? Vamos para a rua? Cadê a fazenda de acolhimento, tratamento para essas pessoas? Cadê o poupa-tempo do morador de rua? O poupa-tempo que eu falo onde todos os serviços para atender ele. Desde uma triagem, um banho, trocar de roupa, passar por um psicólogo, passar pela assistente social. Coisa simples como um Não tem. banheiro, né? Porque a gente vê aqui na cidade, né? Aqui no centro da cidade, eu almoço aqui próximo, naquele shopping em Ouro Verde que Sei. tem ali, né? E eu vou a pé daqui para lá. O cheiro das calçadas é terrível, porque você percebe que os moradores de rua durante a noite, pô, eles não têm banheiro, né, cara? Onde que vai usar? Usa ali. Mas é o que eu falo. Ó. Essa entrega de comida desgovernada, de qualquer jeito, no centro da cidade, que ele já falei isso aqui várias vezes. O morador de rua tá no automático. É aqui, ó. Você fala que tá dando, ele vai lá e pega. Já comeu, já fez 6 refeições no dia. E ele tá pegando a 7ª, tá pegando a 8ª, tá pegando a 9ª. Tá dando? Eu tô pegando, eu entro na fila. Qual que é o problema dele, entrar numa fila? Um cara que tá morando na rua. Se entrar falar assim, ó, eu tô entregando folha seca. O morador entra na fila. Porque ele tá no automático. Sim. É muito normal fazer isso, ó. Pra pegar o dinheiro. É muito normal. Então, se o poder público não pegar... E não é higienização,
Não é pegar, tirar todo mundo e joga no lixo. Não é isso, não. É pegar todo mundo no sentido de oferecer o que tem para oferecer. É tratamento, é acolhimento, é fazer o vínculo com a família novamente, é ligar para o familiar, é fazer um contato com a Polícia Civil para saber se aquela pessoa não é foragida do sistema prisional, ou se não tem uma família procurando aquela pessoa que está desaparecida. Muitos dos esquizofrênicos são pessoas desaparecidas. Aproveitando até esse gancho de a gente entrar aqui no penúltimo bloco de perguntas, se deixar eu vou ficar contigo aqui, cara, porque papo gostoso, né? Porque a gente não tem conhecimento, tô aprendendo um monte contigo aqui. É triste, mas é verdade, né? Deixa eu ver como é que eu formulo isso. Se você tivesse, por exemplo, hoje, todos os recursos financeiros, autorização, tudo, e pudesse fazer um projeto ideal, como que seria esse projeto para a gente poder, talvez resolver, seja impossível, né? Mas para chegar no melhor indicador? Ó, sem limite de dinheiro, sem limite de nada, tá? Sim. Poder máximo. Independente assim o dinheiro, lógico, ele é importante. Sim. Sem o dinheiro você não faz. Mas mais do que isso, né? Porque não adianta eu ter o dinheiro e não ter a coragem. Sim, né? sim. E o que eu percebo hoje do homem público, né, do poder público também, dos gestores, eles têm vontade política, mas eles não têm coragem. Então é muita reunião, é muito discurso e a coisa não anda. O que eu faria? Com toda a coragem, acima do dinheiro. Nunca deixando o poder do dinheiro ser maior do que o poder de um homem público de chegar e falar: eu tenho a caneta, eu vou assinar isso aqui, eu quero isso aqui. Porque você vai enfrentar o Ministério Público, você vai enfrentar a esquerda que é contrária, né? Qualquer tipo de ato assim que você venha tirar a pessoa da zona de conforto, entregar dignidade, acolhimento, a esquerda é contrária. Isso é regra, é fato. Nós estamos vivendo isso, né? Eu percebo dentro das minhas ações. O que eu faria? Um poupa-tempo do morador de rua. O que é esse poupa-tempo? Poupa-tempo é um nome pejorativo. Seria uma fazenda de acolhimento. A prefeitura tem área parada. Tem área parada aí. Tem área de 42 mil metros. Vou dar um exemplo aqui de uma área. De 42 mil metros lá no Florense 2, que é um bairro aqui de Campinas. Sim. Depois da Pirelli, né? Isso. Tem uma área de 42 mil metros. Eu pegaria os melhores profissionais da saúde na questão dependência química, que tem vários. Eu pegaria um grupo de assistente social que tem essa especialização também em dependência química, que tem vários, e levava para lá. Fazia um convênio com a Polícia Civil para deixar um stand deles lá dentro. Eu pegaria a saúde mental, o CAPS-AD, que é o Centro Psicossocial de Álcool e Drogas, colocaria lá dentro. Pegaria os grupos de amparo, de apoio, como Amor Exigente, que ampara a família, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, colocaria lá dentro. Colocaria ali um vestiário, chuveiro, colocaria ali um espaço de tratamento para os dependentes químicos, homens, um espaço de tratamento químico para as mulheres e um espaço de tratamento químico para os jovens, para as crianças, para aqueles abaixo dos 18 anos. Tá. Né? Colocaria ali dentro um conselho tutelar e um quiosque, um stand da Defensoria Pública. Isso para mim é o poupa-tempo do acolhimento e tratamento das pessoas em vulnerabilidade. Faria essa fazenda com todo esse serviço. Faria um pacto ali com a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde, né? E mais o Ministério Público acompanhando toda essa ação, essa política pública. Sim. Porque isso para mim é política pública, né? Perfeito. Todos os dias nas ruas, durante um período, e oferecendo para eles esse tratamento, esse acolhimento, para essa fazenda. Ali eles iriam tomar banho, passar pela triagem, passar pela assistência. Caso de dependentes já iriam para o tratamento. O caso do não dependente já passaria pela assistência social para encaminhar para um abrigo, para algum outro equipamento. Ou até mesmo já começar a ligação com a família para entender o porquê que eles estão na rua, porque o vínculo com a família foi rompido, porque o vínculo está fragilizado. Se o vínculo não está fragilizado, posso ligar
e tentar fazer, né, a volta para a família, porque de repente tem morador de rua que está há 1 mês, 2 meses, né, que ele está ainda naquele início do processo. Então tentar pegar o mal pela raiz, para tirar ele antes que fique 10, 20 anos como tem. Perfeito. Fica mais difícil. Quanto mais tempo, mais difícil, né? Então essa seria a minha linha de trabalho. E aqueles que não têm discernimento, que você não consegue nem se aproximar porque a pessoa é agressiva, porque a pessoa está colocando em risco a vida da equipe e a vida dela. Esses não têm discernimento? A força. Internação compulsória, MP, defensoria, assina aqui, autoriza. Está aqui, ele está colocando em risco. Resgata e leva para uma internação fechada, compulsória. Ah, mas você vai tirar a liberdade dele? Não estou tirando a liberdade de ninguém, ele já está preso numa droga. É verdade. Eu estou trazendo a liberdade para ele. Não, mas se ele não quer, ele não vai conseguir. Ele vai conseguir. Porque depois que passar 3 meses da parte da desintoxicação, o que vai acontecer? Ele vai passar a aceitar o tratamento, ele vai te agradecer. Ele vai virar e falar assim, prefeito, muito obrigado por vocês terem me internado à força. Porque agora eu tenho discernimento para optar pelo meu tratamento. Perfeito. Agora eu entendo que eu estou doente. Vocês voltaram com a minha paz. Eu não tinha paz. Quem usa droga não tem paz. Eu passei a ter, prefeito. Obrigado, secretária de Assistência Social. Obrigado, secretário de Saúde. Obrigado, Poder Público. Obrigado, Polícia. Obrigado, MP. Obrigado a todos. Porque vocês fizeram eu passar a ter discernimento e optar pelo meu tratamento. Então, alguns casos é isso. Então, se eu tivesse condições, dinheiro e a caneta na mão, Sim, o poder todos de um os recursos, prefeito, né? eu faria isso. Perfeito. Eu faria isso com toda a tranquilidade. Por mais enfrentamento que eu tivesse, que o Ministério Público vai pedir sua prisão. Pede minha prisão. Pede minha prisão. Ah, mas a esquerda vai te bater, vai te agredir. Me bata, me agrida. E assim, né? Quem tem um conhecimento da área de psicologia ou entende um pouco mais sobre inteligência emocional, sobre pessoas, sabe que uma pessoa que está dependente, ela não tem consciência. Exato. Não adianta você querer exigir dela, falar assim, não, mas vai lá buscar um tratamento. Ela não vai, ela não tem consciência. Na neurociência, a gente até costuma dizer de uma coisa que também é uma dependência, que é a paixão, por exemplo. Uma pessoa que está apaixonada, ela tem dependência, né? Da outra pessoa. E ela sente abstinência quando ela não está com a outra pessoa. Exatamente. A gente brinca, né, na área que é um estado de demência temporário. Porque enquanto você está apaixonado, você não consegue ter discernimento suficiente para tomar boas decisões. Existem grupos de madas, mulheres que amam demais. Então, tem isso. Dentro de um grupo de amor exigente que é para dependentes químicos, problemas familiares, depois que terminava esse grupo, tinha o grupo de madas, que chamava Mulheres que Amam Demais. E eu não sabia disso. E teve até uma novela. Eu lembro de uma novela que falava algo assim, né? Que ela tinha o grupo de madas. Era uma mulher que era uma paixão cega. A pessoa fica totalmente dependente daquilo. É comparado com a droga. Sim, sim. Né? Tem abstinência, pô. Tem. Você vê, principalmente os jovens, né? Quer ligar de madrugada, quer falar o tempo inteiro, quer estar junto o tempo inteiro, sente um ciúmes absurdo. Né? Tá tudo ligado à abstinência. Sim. E a mente é um negócio maluco, né? Porque muito. Quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que sofre algum problema de saúde ou um acidente que passa por um processo de coma, por exemplo, ou um tratamento muito rigoroso, ela passa por um tratamento de drogas fortíssimas, né? Que se ela soubesse qual talvez ela ficasse viciada. E ela não vicia porque ela não sabe qual foi a droga que ela tomou, né? Que foi aplicado nela. Alguma coisa foi colocado nela ali para que ela tivesse o tratamento, a cura dela daquele processo. Mas como ela não sabe qual que é, a mente não sabe, ela não aprendeu qual é a droga que fez ela se sentir bem, ou enfim, que deu algum tipo de prazer para ela, né? Sim, concordo. É bem por aí. Coisa de maluco. Posso entrar aqui no segundo bloco? Eu quero te aproveitar aqui. Eu sei que o tempo nosso ali já está dentro já passei até do que eu podia aqui, mas eu queria entrar num outro tema. Quando a gente pensa nesse trabalho social, né, que você já trouxe aqui, o que mais a gente poderia fazer de trabalho social? O que eu vejo? E na década de 60, né, em 69, para ser mais preciso, Pelé,
né, através do futebol, conseguiu interromper uma guerra. Porque o esporte, né, ele de alguma forma ele tira as pessoas de uma vida, né, de bandidagem, aí, do crime, tira das drogas. Como é que a gente poderia pensar em ter um projeto? É possível construir um projeto para poder ajudar atletas, ajudar esportistas? Não, eu acho esse tema assim fantástico, porque eu sempre, como eu trabalho na área de prevenção de drogas, eu sempre mostrei ferramentas de proteção, né? E o esporte, para mim, é a ferramenta principal. Ela mexe com aquela droga natural que todo ser humano tem, né? Ela distribui esse prazer quando você pratica uma atividade física. Sim. Seja uma caminhada, seja uma atividade mais impacto. Então, ela é muito comparada com a própria droga, né? Esse prazer, só que é um prazer natural, né? Tem começo, meio e fim, e aquilo te estimula a realizar de novo aquela atividade física ou outra modalidade para encontrar, para receber novamente esse prazer. Agora, a parte do poder público, né? Nós estávamos até conversando sobre um projeto que é como que é o nome? Adote um atleta. Adote um atleta, e o da prefeitura aqui. O ProBem. ProBem. O ProBem. Que são as bolsas de apoio, financiamento, patrocínio para esses Perfeito. atletas, né? E eu, sinceramente, não estou muito por dentro, então até vou procurar entender melhor quais são os critérios ali para um atleta poder receber essa bolsa. Eu acho importante tudo que vem trazer um pouco de apoio, porque nós temos atletas brilhantes na cidade. Sim. Campinas é muito rica de atletas, campeões, enfim, e que ajudam bastante. E também essa questão de adotar um atleta, que eu achei muito interessante isso. E aí parte também do próprio setor privado, né? Sim. Dos empresários que muitas das vezes querem apoiar uma atividade física e acabam, às vezes, do seu imposto de renda, mandando para o fundo do esporte. E depois não sabe para onde vai esse dinheiro. Né? Como que tem tantos atletas, né, sem patrocínio, fazendo vaquinha, vendendo rifa, né, para poder competir, poder fazer uma viagem, para poder pagar uma passagem, né, e esses empresários muitas das vezes destinando esse valor para um fundo do esporte. Eu acho que seria muito interessante nós mostrarmos esse cardápio de atletas que estão precisando ser adotados, né, no sentido de apoio, patrocínio, e essas empresas até mesmo serem divulgadas. Sim. Né? Então eu acho assim que esse projeto é ideal. Eu já estou até conversando com o jurídico lá do meu gabinete, porque quando nós estávamos conversando há um tempinho atrás, e devido a essas pessoas que praticam alguma modalidade, e por várias vezes eu recebo uma negativa por parte da Secretaria de Esportes, até porque entendo que eles são bem limitados nessa questão financeira, né, de bolar alguma coisa nesse sentido. E agora veio essa ideia que a gente chegou até a conversar num outro momento, que seria conversar com as empresas de uma forma que elas pudessem entender não, mas elas saberem, tipo um cardápio mesmo, né? Pode ser digital, pode ser papel mesmo, né? Impresso, né? Impresso. No sentido assim dela ver uma modalidade, ela ver quem é o atleta, entendeu? E a gente fazer esse cardápio, fazer um projeto e de repente isso daí ser divulgado em vários lugares. Somente em reuniões de empresários, que a gente sabe que está ocorrendo para tudo que é lado. Tem aquelas confrarias, sim, tem as próprias maçonarias, tem as próprias igrejas, né, que muitos empresários estão lá participando do culto, da missa, né? Essas igrejas, esses estabelecimentos, esses espaços, terem o cardápio lá. Você acha possível a gente ter algum jeito, algum apoio disso? Acho. Eu vou bolar direitinho com o jurídico uma forma que não deixe nenhuma marca ali para alegar inconstitucionalidade. Sim, sim. Porque os projetos que envolvem assim, gasto, que envolve dinheiro, eu não posso, no caso, pedir para a prefeitura aprovar, mas de repente a distribuição desses cardápios com os atletas que estão tendo necessidade de apoio. Perfeito. Né? Adote um atleta.
onde poderia ser entregue? A gente coloca lá num dos artigos do projeto. Num dos parágrafos. Parágrafo primeiro. Todos os atletas, todos os estabelecimentos particulares e públicos terão esse cardápio disponível. Então a gente pode deixar numa igreja, a gente pode deixar num posto de saúde, a gente pode deixar num Veracruz, num hospital, né, particular. Porque assim, onde as pessoas chegarem, e essas pessoas podem ser um empresário, ele pode estar na cabeça dele. Eu conheço inúmeros empresários que estão assim, querendo patrocinar alguma coisa, né, destinar um valor para uma entidade, para uma ONG, e de repente ele pode mudar de ideia e falar, opa, eu vou destinar para esse atleta. Perfeito. Tem muitas modalidades. E tem muitas modalidades que não são lembradas. É verdade. Você pega um badminton da vida. Eu lembro minha época de escola, o meu amigo do lado, que hoje é meu vizinho, chama Ricardo Trevelin, ele era jogador de badminton. Ele não parava dentro da sala de aula porque ele estava toda hora viajando representando o Brasil. Era ele e um japonês que agora eu não lembro o nome. E eu falava, caramba, cara, você joga? Ele falou, participo disso, campeonatos grandes, internacionais. Não lembro nem se foi a primeira participação do Brasil numa Olimpíadas com badminton. Ele treinava na Fonte São Paulo. Eu falei, caramba, né, quando que eu ia entender o que era badminton? Né? Até hoje, pouco é falado do badminton. Verdade. Né? Quem é o atleta hoje de Campinas do badminton? Com certeza como é que tem. É o badminton? É uma raquete com uma peteca, né? Uma rede mais alta do que a do tênis, e aí eles jogam de um lado para o outro. Então, assim, é interessante, mas... E Campinas, será que não tem mais atletas? Só teve o Ricardo? Né? E aí poderia criar, né, uma espécie de... uma organização disso para que a pessoa pudesse sentir que realmente existe uma organização para isso, né? Não é algo que como a doação da rua, né? Isso. Como esse R$1 da droga, né? Não, é um dinheiro que está sendo bem aplicado, de repente até mostrar na rede social, de repente, desses atletas, o que está sendo feito. O atleta divulga o nome de quem apoiou ele, se for do interesse da pessoa, porque algumas pessoas querem fazer a doação anônima, né? Sim. Ela pode ir lá e ela divulga na rede dela quem é que está apoiando. E tem uma outra agenda muito boa para isso, para aproveitar o momento, Nelson, que é o ESG, né? Esse momento de ESG, muito se fala, né? Que a parte, o S, né, do social, né? É o Environment Social Governance. Sim. Esse S está muito forte com as empresas de grande porte. Ela precisa ter ações, né? A Bolsa de Valores está tendo um reconhecimento diferenciado para as empresas que têm ações pensadas no ESG. Né? Que legal, e aí, não sabia disso. que é o ambiente, a parte social e a parte de governança. Sim. Então, eu acho que isso talvez sirva para a própria empresa poder divulgar o trabalho que ela está fazendo nesse momento do ESG. Nossa, que maravilha. Isso é muito importante. Eu acho que isso vale para qualquer ser humano, né? Sim, ter o lado social, ter para uma empresa, para o particular mesmo. Acho que todo mundo. Eu vejo, quando eu montei a ONG Sou Feliz Sem Drogas com o Padre Haroldo, né? Muita gente fala, é uma utopia, como que você sou feliz sem drogas, né? Nós estamos consumindo droga a todo momento, açúcar, enfim, a própria cerveja, tomando uma café. O café, a cafeína. Sabe que no mundo, até 2010, 6 pessoas morreram de overdose de cafeína? Caramba. É uma coisa meio maluca, né? E eu também tinha essa visão e eu sou o tipo do cara que muda o meu humor se eu não tomo café, né? Muda tudo mesmo. Eu sou um cafelotra. Cafelotra. Agora, eu fui até pesquisar. Para você ter uma overdose de café, você tem que tomar numa média de 20 a 70 xícaras de café no dia. Não, de 20 não. 20 eu tomo, hein? De 30 a 70 xícaras de café no dia. Nossa, é muito café. Né? É muito café, mas a gente sabe que tem muitas pessoas aí que de manhã tá tomando um copo na padaria assim, que parece Coca-Cola, né? E é café. E já começa com tudo. Eu tenho amigos que trabalham com garrafa de café cheia aí o dia inteiro. Mas é o que eu falo. Vai de organismo também, né? Vai de cada um. Mas para você ter uma overdose e lembrar que a cafeína não tá só no café, né? Ela tá no refrigerante, tá no energético, tá no chocolate. Ela tá em tudo que é lugar. Sabe que os árabes
quando você vai à casa deles, eles te servem um café para tomar e eles podem te servir um café longo ou um café curto. O café longo é porque ele quer que você vá embora logo. Então, assim, você não vai pedir a segunda dose. E quando ele te serve um café curto, é porque ele gostaria que você ficasse mais tempo. E foi por isso que nós te demos um café curto na chegada aqui. Foi um café curto mesmo. Que você pudesse ficar mais tempo com a gente, né? Que esse papo muito legal. Muito Poxa, legal obrigado, mesmo, foi muito bom. Agradeço demais, Cristiano, a oportunidade. Falamos de coisas assim que fazia tempo que eu não falava. Eu acho que essa ideia do projeto adotar um atleta, nossa, eu posso garantir para você que surgiu daqui, né? Porque é tanta coisa na cabeça. E quando você comentou antes da gente começar, e depois agora, durante a entrevista, né, que eu até estava confundindo com o ProBem, né? E aí você falou, adote um atleta. E aí já veio essa ideia. Então eu acho que vai acabar saindo isso e você vai ser lembrado, porque acho que desde 2017, quando eu assumi o primeiro mandato, inúmeras pessoas, escolas de esporte, de atividade, de Kung Fu, de Taekwondo, time de futebol, jogadora de handball, veio pedir apoio, futebol feminino, atletas já foram me pedir apoio, o futebol lá americano, acho que do Guarani, também já foi lá pedir apoio, acho que eles treinavam no Taquaral, se não me engano, tem um espaço lá para treinar, rugby. Né? Rugby. Então, assim, como que estão essas pessoas? Eu não tenho mais contato. E com certeza não conseguiram patrocínio, não conseguiram apoio. Né? Às vezes consegue até alguma ajuda de custo, mas não como o que poderia estar ocorrendo. Sim. Nós temos empresários aqui dispostos a isso. E eles sensibilizam com essa bandeira. E a questão social, como você disse, eles querem ajudar, eles querem participar. Eles só precisam ter confiança. Por isso que eu acho que esse projeto, adote um atleta com a foto, com o time, com a história, o currículo de cada um, vai motivar muitos a patrocinarem. Perfeito. Eu vou fazer isso. Puxa, eu te agradeço demais. Tanto por esse bate-papo maravilhoso. Aprendi muito contigo aqui. Eu também. Já te peço desculpa pelo tempo, que eu estourei o tempo nosso aqui. Né? Mas depois edita. Não é editar, não. Eu estou preocupado com o seu tempo, com a sua agenda aqui, porque o nosso aqui podemos ficar tranquilamente. Como é que te acha na rede? Pode me achar pelo nome, né? Nelson Osseri, vou soletrar HOSSRI, né? No pessoal Instagram, vai passar embaixo aí, põe o nome do vereador. Nelson Osseri. Tem Perfeito. Lá Instagram, página no Facebook, né? E o que mais? E Twitter, que eu reativei meu Twitter aí, que estava meio devagar. Boa. Pra gente, ainda aqui antes de encerrar, queria te fazer uma provocação. Eu sempre faço uma pergunta difícil. Vamos lá. E é uma provocação mesmo. Imaginando o seguinte, que nesse momento você tem um poder máximo dentro do teu celular e você tem todos os telefones dos pais, né, da cidade de Campinas, do mundo. E você pudesse mandar uma única mensagem para esses pais em relação a esse trabalho que você faz, o que você mandaria para eles? Eu mandaria para todos os pais? Para todos os pais. Com toda essa bagagem que você tem aí, né, maravilhosa, que você compartilhou, da experiência que você tem dessas jovens e das pessoas que estão em momentos já mais avançados, né, do vício, que mensagem você mandaria para esses pais que estão ali começando os seus filhos agora? Eu mandaria para os pais a seguinte mensagem: que pais e filhos, eles não são iguais, né? Os pais, eles precisam ser legisladores, colocar regra dentro de casa e fazer valer. Porque dentro da casa, quem manda são os pais, né? Lá não é prefeito, não é vereador, não é padre, não é pastor. Quem manda dentro dentro de casa são os pais. Então eles têm que ter a função de legislador, colocar a regra e fazer valer. Se o filho não cumprir, tem uma punição, tem que ter uma sanção. E ficar de olho nos filhos. E não confundir essa amizade, né, com o amigo da escola, com o amigo do futebol, com a amiguinha do balé. Não adianta. Não adianta confundir. Eu já recebi casos de mãe brigando com a filha por conta de namorado. Brigando por conta de roupa.
para sair para ir na balada. Isso não é relação de pais com filhos. Então eles não podem ser amigo nesse sentido. Eles têm que ser legisladores. Essa é a mensagem que eu dou para os pais. Na verdade, não é nem bem uma mensagem, é um puxão de orelha, né? Tá certo. Sejam legisladores e entendam que pais e filhos não são iguais. Tá certo. Perfeito. Vereador. É Obrigado aí pelo nosso bate-papo. Valeu. Agradeço demais. Agradeço também a audiência de quem está acompanhando a gente aqui. Você viu que o papo foi muito mesmo, assim, de aprendizado, muita lição de vida. E olha, siga lá o Vereador na Rede. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no evento. É um vereador sério, com um trabalho muito bem feito, está no propósito dele e eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você com toda a informação que ele trouxe, tá bom? Te encontro no próximo episódio. Tchau!